Bom, pessoal, acabou acontecendo o que era de fato esperado, né? Por mais que o Atlético não esteja fazendo uma temporada encantadora, à altura do seu elenco, e com o Filipão ainda não conseguindo pegar a mão no trabalho dele como treinador no Atlético, o Atlético é muito mais time que o Santos, né? E o Santos fora de casa é uma equipe que só não tem uma campanha pior do que o América Mineiro. É o 19º colocado como visitante, com apenas 4 pontos, uma vitória só contra o Vasco e um empate contra o Coritiba. Nas demais partidas, só derrota. Então, acabou acontecendo o que a gente imaginava friamente que pudesse acontecer. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Sormani, o @Fábio Sormani Oficial, @Fábio Sormani Oficial. Se inscrevam, dê seu like e acione o sininho, que é muito importante para fazer esse canal crescer, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, era esperado. A gente vinha de um entusiasmo grande pela vitória contra o Grêmio, do jeito que aconteceu, de virada, com muita garra, com muita luta, com muita emoção, com muito coração, com muita alma, com muita intensidade, pulsação. Domingo passado na Vila Belmiro por 2-1, e muita gente se empolgou, né? Poxa vida, quem sabe até dê para vencer o Atlético, porque tem aquela maldição, quem inaugura estádio acaba perdendo. Isso aconteceu com o Botafogo, com o Corinthians, aconteceu com o Palmeiras. E o Santos, que vinha na sua 22ª inauguração de estádio, nunca havia perdido numa partida desse tipo. Sempre que o Santos inaugurou o estádio, ou ele empatou ou ele venceu. Ele nunca havia perdido. Então as pessoas se agarravam nessas coisas, né? Puxa, quem sabe vai dar, tal, o Atlético não tá grande coisa, o Santos fez um jogo espetacular com o Grêmio, é inauguração de arena, o Santos toda vez que inaugura estádio de alguém, ele acaba vencendo ou empatando, e se empatasse aquele pontinho seria muito importante. Não veio. O Santos foi um time que viveu de 4/4 do jogo, né? O Santos, 2/4 no primeiro tempo, né? A metade inicial mais a metade final, e no segundo tempo a mesma coisa. O Santos teve bem apenas em 1/4, ou seja, da metade do primeiro tempo até o final. O Atlético já vencia por 1-0, gol do Paulinho, quando o Santos teve ótimas oportunidades para empatar o jogo. Ótimas oportunidades. 3 delas com o Marcos Leonardo. Uma delas incrível. Dentro quase próximo da pequena área, ele acabou chutando por cima, num ótimo cruzamento, se me falha a memória, acho que foi do Mendonça, não me lembro, mas não importa, ele perdeu um gol incrível e poderia, quem sabe naquele momento, ter feito o gol do Santos, e quem sabe o Santos ia para o vestiário com um empate e pudesse voltar mais, né, entusiasmado para entrar para a etapa final. Mas o empate não veio. E a expectativa, pelo menos para mim, era que o Santos pudesse voltar com a mesma pegada no segundo tempo. E se voltasse, quem sabe pudesse encontrar o gol do empate, que seria muito importante somar esse pontinho, né? Porque ele sairia da zona do rebaixamento e lá deixaria o Bahia que perdeu para o Botafogo por 3-0 jogando no Rio de Janeiro, no Newton Santos. O Santos ficaria então com 22 pontos na 16ª colocação e o Bahia pularia para a 17ª com 21 pontos. Mas o empate não veio, no segundo tempo o Santos voltou completamente diferente do que ele terminou no primeiro tempo, foi completamente dominado pelo Atlético, sofreu mais um gol do Paulinho, teve bola na trave do Hulk, e olha, ainda bem que não veio goleada, como aconteceu no jogo contra o São Paulo, como aconteceu também no jogo contra o Fortaleza. Enfim, gente, a gente aqui fica agora chateado com o resultado e tal, mas o Santos mostrou um bom futebol da metade do primeiro tempo, volto a dizer, até o final. Jogou bem, encurralou o Atlético, criou ótimas oportunidades. Só não fez o gol porque o Marcos Leonardo falhou no momento das finalizações. Repito, foram 3. Vamos ver como é que o Santos vai se comportar daqui para frente. O próximo jogo é contra o América, também em Belo Horizonte, no próximo final de semana. E eu estava dando uma olhada aqui, o Santos vai jogar... o Santos tem 21 pontos, né? Dizem que 45 livra. Então o Santos vai jogar em casa ainda com o Cruzeiro, Vasco, o RB Bragantino, o Red Bull Bragantino, Coritiba, Cuiabá, São Paulo, Fluminense e Fortaleza. Tá? Desses jogos, são 8 partidas. E ele vai fazer 9 fora de casa até o final do campeonato. Dessas 8 partidas em casa, o Santos tem que vencer o Cruzeiro, tem que vencer o Vasco,
tem que vencer o Red Bull Bragantino, tem que vencer o Curitiba, tem que vencer o Cuiabá. Contra São Paulo, Fluminense e Fortaleza, eu estou colocando 1 ponto, empate nesses jogos. Então o Santos faria 18 pontos. Com os 21 que ele tem, ele iria a 39. Ficariam faltando 6 pontos fora de casa. Fora de casa ele vai pegar o América no próximo final de semana, como eu falei, Bahia, Palmeiras, Internacional, Corinthians, Flamengo, Goiás, Botafogo e Atlético Paranaense. Olha, o Santos tem que trazer um pontinho contra o América no próximo final de semana. O Santos não costuma jogar bem contra o América. Não costuma. Então ele tem que trazer um pontinho. O ideal seria vencer. Mas vamos colocar um pontinho? Um pontinho. Contra o Bahia, tem que conseguir um pontinho também. É jogo ali, os times estão brigando ali para evitar o rebaixamento. Contra o Palmeiras, não espero nada. Derrota. Contra o Internacional em Porto Alegre, também não espero nada. Derrota. Contra o Corinthians. Derrota. Santos não pode ver o Corinthians que ele se borra todinho nas calças. Flamengo no Rio de Janeiro. Derrota. Derrota. Goiás tem que empatar. Tem que empatar. Botafogo no Rio. Derrota. Atlético Paranaense em Curitiba. Derrota. Ou seja, 3 pontinhos apenas em 9 jogos, eu estou imaginando, porque o Santos tem uma campanha melancólica como visitante, eu mesmo acabei de falar para vocês. Só não é pior do que a do América Mineiro. O Santos tem apenas 1 vitória, 1 empate, 4 pontos somados como visitante. Muito ruim. Então, de 9 jogos, ou seja, de 27 pontos em jogo, eu imagino que o Santos possa conquistar 3. Se isso acontecer, o Santos somaria 21 pontos daqui até o final do campeonato. Com os 21 que ele já tem, ele chegaria a 42. A matemática diz que, a matemática não, né? O histórico do Campeonato Brasileiro diz que com 45 você livra praticamente você está livre do rebaixamento. 45 pontos é o número, 45 é o número mágico, tá? Então, para chegar em 45 pontos, ele precisa de mais 3 pontos, certo? Em casa, eu dei empate contra o São Paulo. Sinceramente, gente, eu não consigo imaginar o Santos vencer o São Paulo. Contra o Fluminense, eu dei empate também. Quem sabe? Eu não consigo imaginar. Mas, nossa senhora, o Cano na Vila Belmiro com aquele Arias, o Arias, né? E também o Keno, eu não consigo imaginar a vitória. Se empatar tá com São Paulo e Fluminense, tá bom. Fortaleza é última rodada. Última rodada. Quem sabe o Santos não consiga uma vitória aí. Aí ele consegue mais 2 pontos. Pularia para 44. Ficaria faltando 1 pontinho. 1 pontinho. Não acredito que fora de casa o Santos vai vencer o Palmeiras, nem o Internacional, nem o Corinthians e nem o Flamengo. Esquece. Não ganha. Mas jogando contra o Botafogo no Newton Santos, a 4 rodadas do final do campeonato, o Botafogo já pode estar com o título nas mãos. E se isso acontecer, quem sabe esse pontinho não pode vir nesse jogo. Ou então em Curitiba contra o Atlético, que eu também coloquei como derrota. Esse pontinho poderia ser conquistado lá. Mas fundamentalmente, gente, o Santos, nos próximos 5 jogos em casa, o Santos tem que ganhar todos. Todos. Cruzeiro, Vasco, Red Bull Bragantino, Coritiba e Cuiabá. Se o Santos não vencer esses 5 jogos como mandante, a situação vai ficar muito complicada. Muito complicada. Eu não vou falar de jogador, não vou ficar criticando esse ou aquele, apenas pontuei o que aconteceu durante o jogo. O Soteldo fez muita falta, muita falta. A notícia que chega de Santos é que não é preocupante o que aconteceu com ele, foi só um entorse, inchou demais. E agora é passar essa semana tentando ver se ele se recupera para poder jogar no domingo contra o América em Minas Gerais. Tá? Se não der no domingo, na quarta-feira da outra semana, contra o Cruzeiro em casa, que é o jogo que o Santos precisa vencer. E vai precisar muito do Soteldo. Muito do Soteldo. Gostei do Rincon, achei ele muito bem no jogo. Saiu no segundo tempo, provavelmente cansado. Não entendi mais uma vez a saída do Lucas Lima, não entendi. O Lucas Lima é um jogador que, quando a bola cai no pé dele, alguma coisa ele pode fazer com ela. Ele não perde a bola, ele sempre dá um bom encaminhamento a ela. Aconteceu isso contra o Grêmio, voltou a acontecer de novo.
Entendeu? O que ele faz, o Aguirre? Ele tira o Lucas Lima e avança o Jean Lucas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O Rodrigo Fernandes, como titular, eu o trocaria, tá? Eu deixaria o Dodi, mas entendo até o Aguirre colocar o Fernandes nesse jogo contra o Atlético, que é mais um jogador de contenção, de marcação, juntamente com o Rincon, para tentar segurar o ímpeto ofensivo do Atlético. Mas não foi isso que aconteceu. Abriu-se um espaço generoso nas costas desses dois zagueiros, e por ali o Paulinho deitou, o Pedrinho deitou e rolou. E o primeiro gol, a gente viu, né? O Rodrigo Fernandes não acompanhou o Paulinho e ele acabou fazendo o gol, tá? Mas, enfim, eu acho que pro próximo jogo contra o Cruzeiro, em casa, o próximo jogo em casa, né? O próximo jogo é o América. Acho até que ele vai manter os dois volantes, Fernandes e o Rincon. Mas contra o Cruzeiro não faz sentido, gente. Não faz sentido. O Joaquim vai voltar para a próxima partida. Provavelmente ele vai tirar o Alex. Ele vai jogar com o Basso e o Joaquim. O Alex deve sair do time. A menos que ele opte pelo sistema de 3 zagueiros para tentar conseguir um pontinho ali. O América venceu o São Paulo hoje, hein? 2-1, jogando no Independência. São Paulo, claro, tá com a cabeça dele todinha na LDU. Vamos jogar agora no meio de semana. E poupou o time titular, fez uma mescla e acabou sendo derrotado. Gente, mas é isso. Então, torno a dizer, o resultado esperado, a gente fica chateado, se frustra, né? Porque, como torcedor, a gente esperava a vitória. Mas, compreensível. Perder para o Atlético fazia parte dos meus planos. Mas, volto a dizer, os 5 próximos jogos do Santos na Vila Belmiro como mandante, Cruzeiro, Vasco, Red Bull Bragantino, Coritiba e Cuiabá, tem que ganhar todos. Tem que ganhar todos. Tem que ganhar todos. Se não ganhar, vai complicar. E mais uma vez, espero que a torcida esteja apoiando o Santos como vem fazendo. O espetáculo que o torcedor do Santos está dando, olha, é emocionante. É emocionante. Espero que assim continue e quando o Santos jogar na Vila Belmiro, os torcedores estejam lá, apoiando e nada de jogar copo, cadeira, sapato, disco voador, automóvel, ônibus, prédio dentro do campo. Nada. Nada. Se você não consegue se controlar, eu volto a dizer, não vá à Vila Belmiro, tá bom? Gente, é isso. Se tiver alguma novidade a mais, a gente volta para falar aí sobre o Santos, mas não vou ficar chateado não. Eu acho que tem muita coisa pela frente, foi só a segunda rodada do retorno, mas é fundamental o Santos jogar e pontuar, vencer em casa.